Você está ouvindo o Conexões Inerentes. Salve, gente! Que bom estar novamente com vocês para mais um episódio do Conexões Inerentes. Eu sou Joel Machado e para iniciarmos o programa de hoje, eu quero levar vocês a embarcarem comigo em uma história que começou em 1983. Naquele ano, a televisão brasileira exibiu uma reportagem pioneira que trouxe à tona um tema que precisava ser discutido na época, mas que ainda hoje é muito importante a gente falar sobre esse assunto. Então fiquem ligados porque a gente vai colocar agora um pequeno trecho dessa reportagem que vai nos conectar com aquele momento para nos ajudar a refletir sobre o tema que vamos tratar nessa nova série que iniciamos hoje. Preparados então para embarcarmos nesse túnel do tempo? Uma doença misteriosa que era totalmente desconhecida há 2 anos, segundo as autoridades médicas americanas, transformou-se nos últimos meses na epidemia mais violenta do século. Trata-se da Síndrome da Deficiência Imunológica, ou AIDS. Nos últimos 18 meses, cerca de 1.000 pessoas nos Estados Unidos contraíram esta doença e mais de 500 já morreram. Este é o Centro de Controle de Doenças em Atlanta, Georgia, o mais importante instituto de pesquisas de doenças contagiosas dos Estados Unidos. Aqui, dezenas de cientistas trabalham noite e dia à procura de um tratamento urgente para a Síndrome da Deficiência Imunológica, mas até agora não conseguiram resultados satisfatórios. O que a gente acabou de ouvir foi um trecho histórico da primeira reportagem que foi ao ar na TV brasileira sobre a AIDS. Em março de 1983, o programa Fantástico da Rede Globo trouxe informações iniciais sobre essa doença, que ainda era algo misterioso, que despertava temor e especulações de todos os lados. As incógnitas sobre a origem, transmissão e tratamento dessa enfermidade desafiaram a comunidade médica e trouxeram à tona um turbilhão de medos e preconceitos. 2 meses após essa reportagem, pesquisadores do Instituto Pasteur em Paris publicaram o primeiro trabalho científico relacionando a causa da AIDS a um vírus. Em 1986, o vírus foi oficialmente nomeado como HIV, ou vírus da imunodeficiência humana. A descoberta do HIV foi um marco científico que impulsionou a ciência a dar passos decisivos para compreender e enfrentar a epidemia. Segundo o último relatório da UNAIDS de 2023, cerca de 88 milhões de pessoas no mundo foram infectadas pelo HIV desde o início da epidemia. E, infelizmente, mais de 40 milhões perderam suas vidas por complicações relacionadas à AIDS. Ainda em 2023, cerca de 40 milhões de pessoas estavam vivendo com HIV no mundo, e quase um quarto delas, cerca de 10 milhões, não tinham acesso ao tratamento que pode salvar vidas. Em homenagem ao Dezembro Vermelho, o mês de luta contra o HIV e AIDS, preparamos uma série de 2 episódios para abordar as mais de 4 décadas desde a descoberta do HIV e entender o porquê essa história não pode ser esquecida. Nesses 2 episódios, vamos destacar não só os avanços científicos na luta contra o vírus, mas também os aspectos históricos, os aprendizados, as superações e os desafios que ainda vivemos no enfrentamento dessa epidemia. Para nos ajudar a conectar esses pontos, no programa de hoje vamos conversar com o médico Gabriel Trovacuba, doutor em infectologia pela Unifesp e especializado no atendimento a pacientes vivendo com HIV e AIDS. E no próximo episódio vamos receber o professor de Direito, pesquisador, ativista e escritor na área de direitos humanos, Renan Quinalha. Gabriel, seja muito bem-vindo. É um prazer enorme ter você aqui para batermos esse papo sobre esse tema tão importante, né? E ouvir um pouco a sua experiência, suas vivências e histórias nessa área. Super obrigado por dedicar um pouco do seu tempo e estar aqui com a gente hoje.
Bom, Gabriel, para a gente começar a nossa conversa, eu queria colocar em perspectiva aqui nesse início essa questão da identificação do HIV, que completou 40 anos em 2023, né? Você poderia comentar um pouco sobre a importância dessa descoberta no campo médico e científico e o impacto que isso teve no enfrentamento da infecção, principalmente no início da epidemia? Bom, eu acho que a gente acabou de vivenciar uma pandemia brutal, então acho que os aprendizados das pandemias, eles são superpostos. Acho que muitas das questões com relação aí à biologia molecular, à investigação epidemiológica, elaboração de testes de maneira rápida, acontecem nesses momentos dramáticos. Você pensar que os primeiros casos daquilo que veio se a caracterizar como AIDS acontece que no começo dos anos 80. Em 83, como você falou, a gente tem a identificação da causa e os primeiros testes comercialmente disponíveis chegam em 1985. São processos de você conseguir aplicar tecnologias de uma maneira bastante eficiente, né? E até você conseguir, se você pensar que você não fazia testagem de banco de sangue até 1985, e aí no intervalo aí de um ano e meio, você tem maneiras de você fazer esse rastreamento, então, e até a maneira que você desenha estudo clínico. A gente está falando é legal de a gente ter referência em podcast de outras mídias, né? Tem um documentário muito legal que chama How to Survive a Plague, que concorreu ao Oscar, que ele conta um pouquinho de como o ativismo dos pacientes ajudou no desenvolvimento de pesquisas científicas, né, do ponto de vista de desenho pragmático de estudo clínico. Então, diferentes áreas acabaram tendo facilitação, né, principalmente, né, acho que a área da virologia e a área da imunologia. Acho que aumentou o interesse com relação a isso e acabou propiciando aí muito dos pontos de partida para diferentes áreas da ciência que a gente tem hoje em dia. Eu queria abordar agora um pouco, Gabriel, sobre algumas características do HIV e da infecção. Acho que já é bem conhecido de todo mundo que a infecção pelo HIV afeta o sistema imunológico, né? Agora, é realmente impressionante, né, Gabriel, como após a infecção, o HIV consegue se manter no organismo por tanto tempo. Você pode explicar para a gente o que faz o HIV ser tão eficiente nesse aspecto e como isso acaba afetando a capacidade de resposta do sistema imunológico ao longo dos anos? Eu acho que o grande desafio com relação ao vírus do HIV é que no momento em que ele estabelece a infecção, ele pega o material genético dele e incorpora o material genético dele em células que vivem o mesmo tanto que a gente. Então ele pega o RNA do vírus e ele é transcrito em forma de DNA. E esse DNA é incorporado nas nossas células de memória imunológica, que duram o mesmo tanto que a gente. Estudos mostram que se a gente conseguisse manter a terapia antirretroviral por 70, 80 anos, talvez a gente conseguisse aí, que esse é o termo, né? Erradicar a latência do vírus. Então, acho que a gente tem esses dois aspectos. O primeiro é que muito precocemente o vírus estabelece essa latência. A única maneira que a gente encontrou de eliminá-la é destruindo todo o nosso sistema imunológico e colocando ele de novo, que são casos aí de transplante de medula, com medulas com um perfil bastante específico, e de realmente ele afetar o maestro do nosso sistema imunológico. Então ele afeta a célula que controla aí esses processos. Então, além de realmente ele ter um cavalo de Troia que está incorporado em células que sobrevivem por muito tempo, ele acaba aí, com o passar de muitos anos, comprometendo toda a nossa capacidade de responder a estímulos infecciosos para aquilo que a gente chama de doença oportunista, né? E causando os problemas que ele pode causar depois de muitos anos de infecção. Agora, Gabriel, a gente sabe que o diagnóstico tem um papel super importante para iniciar um tratamento efetivo em diversas doenças e infecções. Agora, quando se trata do HIV, por que é tão importante detectar essa infecção logo no início? Acho que um recado que
se vocês tiverem que guardar alguma coisa dessa conversa que eu acho importante, é esse conceito do indetectável e intransmissível, né? Então, o que isso significa? Que a partir do momento que você faça o tratamento de HIV e você, a partir do momento que você começa a tomar remédio, você fica indetectável, em média, em torno de 6 a 12 semanas. E a partir do momento que você não tenha mais detecção de vírus na corrente sanguínea, a gente tem um ponto de corte disso, né? Então esse ponto de corte é abaixo de 200. Você não transmite HIV por via sexual. Então o efeito colateral de você aumentar o acesso de todo mundo a diagnóstico e tratamento é realmente você conseguir controlar ou erradicar a epidemia. Então Sidney, acho que trouxe para a gente um recado em 2023 que eles conseguiram aí zerar a transmissão, um diagnóstico de HIV por via sexual há um ano. Acho isso um resultado bastante impactante, e todas as grandes cidades que conseguem casar, né, essas múltiplas estratégias, isso é bem-vindo. Então, o passo importante é a gente aumentar a nossa capacidade de diagnóstico. Você tem hoje o que a gente chama de testagem rápida, que está disponível, incorporado como tecnologia aí pelo Ministério de Saúde, pode ser realizada ou na presença de profissionais de saúde, você consegue fazer diagnóstico de HIV utilizando teste rápido. Hoje em dia você tem tanto distribuído por centros de saúde, ou você consegue adquirir na farmácia algo que a gente chama de autoteste, tem uma orientação e você consegue se testar sozinho, né? Além de você ter os testes tradicionais que a gente está acostumado, que são testes sorológicos aí. Geralmente você consegue ter acesso a isso no que a gente chama de centro de testagem e aconselhamento, que estão disponíveis aí em todo lugar do Brasil. Dá para procurar no www.aids.gov.br quais são os locais mais próximos aí para você fazer acesso à testagem, mas é importante que se saiba que testagem rápida é tão eficiente quanto outras modalidades de testagem, né? Permitem aí que a gente chegue de uma maneira mais eficiente aonde a gente precisa. Falando agora um pouco sobre os medicamentos que são usados no tratamento para HIV, Gabriel, esses medicamentos passaram por grandes avanços ao longo dos anos, né? E isso resultado de muita pesquisa em diferentes áreas da ciência. Você poderia contar para a gente um pouco sobre essa evolução dos antirretrovirais, que não só salvou vidas, né, mas trouxe melhorias fantásticas na qualidade de vida das pessoas vivendo com HIV? Bom, acho que a terapia antirretroviral é um dos maiores exemplos assim de sucesso na medicina. Então, num intervalo muito curto de tempo, você saiu de uma doença que era mortal para uma doença perfeitamente tratável na mesma geração de médico. Quando você vai ver essas histórias dos anos 90, né, tem essas histórias eu gosto bem de um documentário desses que conta que um florista trabalhava em São Francisco, aí ele viu um vizinho passar de cadeira de roda, aí passou 3 meses, voltou a passar de andador, aí depois passou 3 meses, começou a caminhar sozinho, e aí passou um tempinho, ele já estava forte, indo na academia, etc. Então essa é a mudança que a terapia antirretroviral causou, né? É importante, né, que os remédios dos fins dos anos 90, eles eram em grande número, alta toxicidade e um grande número de comprimidos. Então, essa denominação brasileira de coquetel não é à toa, porque os pacientes acabavam tomando aí 25 a 30 comprimidos por dia, com efeitos colaterais bem significativos que impactavam na adesão, e ao mesmo tempo a gente tinha remédios que não eram tão eficientes. Então, com o passar dos anos, a gente tem remédios mais eficientes, remédios mais eficazes, com menor toxicidade, até o momento que a gente está hoje. Então, desde 2017, a gente tem um remédio que chama dolutegravir, que é o remédio que a maior parte dos pacientes que vivem com HIV começam a tomar, e o perfil de efeito colateral ele é baixo ou nulo. Então, hoje a gente caminha para que a maior parte dos pacientes consigam migrar para um esquema que sejam de pílula única diária aí nos próximos 2, 3 anos. E a maior parte dos pacientes, um dos dados que saiu, né, da UNAIDS é que a gente tem conseguido manter
mais de 95% dos pacientes que tomam antirretroviral com uma carga viral menor do que 1.000, que é uma coisa que é bastante reflexiva aí da eficiência do tratamento. Então, hoje, quando eu começo esquema terapêutico para um paciente, ele pergunta: o que eu vou ter de efeito colateral? Eu falo: provavelmente nada. Provavelmente vai ser algo que você vai tomar, vai ser incorporado na sua rotina de cuidado, você tomar um remédio todo dia, mas provavelmente ele não vai te causar nenhum prejuízo. Uma das nossas preocupações dos pacientes que vivem com HIV é que eles envelheçam bem. E aí, de fato, esses remédios mais modernos têm esse perfil de toxicidade bastante reduzido. Então, a gente caminhou bastante a ponto aí de a gente ter um esquema bem seguro de tratamento, com possibilidade de dose única e que permite adesão fácil aí de homens, mulheres, jovens e velhos, independente do que aconteça. Agora, Gabriel, a evolução dos antirretrovirais abriu espaço também para o surgimento de novas estratégias de prevenção, como a profilaxia pré-exposição, que é conhecida como PrEP, e a profilaxia pós-exposição, que é a PEP. Apesar desses tratamentos serem oferecidos gratuitamente no SUS já há algum tempo, muita gente ainda desconhece essas formas de prevenção. Você poderia explicar melhor para a gente o que vem a ser a PrEP e a PEP e quem pode se beneficiar dessas estratégias? Bom, acho que a partir do momento em que as drogas antirretrovirais elas foram descobertas, então a gente caminhou com relação a estratégias de prevenção. Então, toda essa conversa começa com um acidente de material biológico. Então, a primeira evidência com relação a uma estratégia de proteção ao HIV foi de uso de antirretroviral, na época que a gente só tinha ZT, em casos de acidente com material biológico. A partir daí, eles viram que você conseguia prevenir transmissão de infecção materno-fetal com antirretroviral. Então, quando a gente pensa em profilaxia pós-exposição na PEP, a gente vai estar pensando nisso. A gente vai estar pensando em administrar uma estratégia de prevenção. Hoje em dia, a gente faz PEP com o mesmo esquema que a gente faz terapia antirretroviral, e isso pode ser no contexto aí de acidente com material biológico, isso pode ser no contexto de violência sexual, isso pode ser no contexto de exposição sexual consentida. Então, se você tiver alguma dessas situações, você tem uma janela aí de 72 horas para procurar uma unidade dispensadora de PEP, e isso é um tratamento administrado aí por 28 dias, tá? E se você faz o tratamento de maneira adequada, você tem aí 100% de prevenção com relação ao HIV, se realizado nessa janela de até 72 horas. A partir disso, há mais ou menos uns 10, 15 anos atrás, eles pensaram que essa podia ser uma estratégia realizada para você prevenir infecção de maneira anterior à exposição, que é o que a gente chama de profilaxia pré-exposição ao HIV, que é PrEP, principalmente aí no contexto de exposição sexual consentida, que consiste em você tomar uma combinação antirretroviral, que aí acaba sendo, em geral, com 2 drogas, aqui no Brasil, com entricitabina e tenofovir, que você toma todo dia, independente se você tem exposição sexual ou não. E aí viu-se que focar nessa estratégia de prevenção em populações específicas, você acabou tendo aí mais de 90% de eficiência. E se você tomar de maneira adequada, porque o problema da PrEP é que você precisa aderir ao remédio da mesma maneira que você adere a um tratamento antirretroviral, né? Então, em geral, as falhas com relação à PrEP eram mais relacionadas à adesão do que com relação ao remédio não funcionar de maneira adequada. Então, a gente pode usar profilaxia pré-exposição ao HIV como uma que a gente fala, né, uma camada adicional de proteção, uma camada adicional de prevenção ao HIV. E o ideal é que a gente utilize as estratégias de prevenção ao HIV de maneira combinada. Então, elas não são maneiras excludentes. E quem merece, né, fazer uso dessas estratégias, né, da profilaxia pós-exposição, se alguém tiver alguma exposição nesse sentido, né, que eu falei, sexual, exposição sexual consentida ou acidente de material biológico,
mas a gente tenta focar acesso de profilaxia pré-exposição ao HIV de PrEP às populações que a gente considera mais vulneráveis, então acabam sendo aí ao HIV, acabam sendo aí mulheres transexuais e travestis, acabam sendo homens que fazem sexo com homens, né? Mas, no geral, eu sempre parto do pressuposto que o ideal é que o indivíduo entenda quais opções de prevenção que ele tem disponível e o que ele escolhe aderir. Então, você pode ter, eventualmente, alguém que usa muito bem camisinha e quer tomar PrEP, né, como uma camada adicional de proteção, e isso é lícito. Ou você pode ter alguém que quer usar PrEP, não quer usar camisinha por algum motivo, e isso também é uma coisa factível, né? Então, acho que a conversa que a gente deveria ter com relação à prevenção de HIV, ela é bastante individualizada, mas parte do pressuposto que a gente explique todos esses conceitos de indetectável e transmissível, acesso a diagnóstico, acesso a aconselhamento de maneira eficiente, redução de dano, né, para a gente conseguir calibrar isso. Então, se você foca somente em uma estratégia de prevenção, independente da população que você tem, geralmente você não tem resultados tão bons, né? E, em geral, os resultados que você tem realmente redução e controle da epidemia de maneira local, você usa essas estratégias aí de maneira bem focada e bem dirigida. E a vacina, Gabriel? A gente vira e mexe, ouve na mídia sobre estudos clínicos de vacinas contra o HIV, mas ainda não foi encontrada uma vacina suficientemente eficaz e segura, né? Quais são as dificuldades, Gabriel, que a ciência tem enfrentado na busca por uma vacina que previna de fato a infecção pelo HIV? Infelizmente, acho que a ciência ainda não conseguiu achar qual que é a receita de anticorpo que realmente é eficiente a ponto de controlar a infecção, né, antes que ela aconteça. Por conta dessa dificuldade e dessa multiplicidade de vírus e quase espécies que o HIV, quando ele não é controlado, ele forma nesse período replicativo, né? Então, se você for pensar qual que é a melhor maneira, qual a melhor estratégia que a gente está tendo e parece que é mais eficiente nesse sentido, tem sido o uso de antirretrovirais de longa duração. Hoje em dia a gente está pensando em estratégias de antirretrovirais que são aplicados de maneira subcutânea, que duram por 2 a 6 meses, ou de você fazer uso de PrEP como estratégia antirretroviral. Quando eu penso a médio prazo, as estratégias mais eficientes com relação à prevenção têm sido essas, pensando em uso de medicação de antirretroviral preventivo, né, pesando essa questão aí de toxicidade, pesando essa questão aí de adesão. Né? Mas essa ideia que a gente vá ter uma vacina que aplicada de tempos em tempos a gente consiga controlar a infecção pelo HIV, eu acho que isso ainda é algo que não vejo acontecendo a médio prazo. Gabriel, eu queria colocar agora na nossa conversa a questão do estigma e preconceito. Apesar das mudanças que a sociedade passou ao longo desses anos, o estigma e o preconceito em relação ao HIV ainda é muito forte, né? Você pode compartilhar com a gente um pouco da sua experiência como médico? Como você vê as consequências do estigma e preconceito, não só na vida dos pacientes, mas também o quanto isso afeta a própria percepção da população quanto aos riscos associados à infecção? Eu tenho uma história de um amigo meu, um dos meus melhores amigos, que fez diagnóstico de HIV aí em 2012, 2013 mais ou menos. E fato de ser um médico infectologista, eu acabo lidando aí com o diagnóstico de amigos, colegas e etc. Então eu acabo tendo uma visão um pouco mais próxima, que as pessoas se sentem confortáveis comigo para dividir o diagnóstico. Então meu amigo fez o diagnóstico de HIV e eu auxiliei ele, tipo, a acertar as questões práticas com relação ao diagnóstico, e aí ele falou assim, bom, vou conversar com os meus amigos
que eu acho importante, né? Eu acho importante eu dividir isso, importante meu círculo de amizade, né? A gente tá na rede de suporte, tá sabendo disso. Aí ele foi conversar com um amigo, ele falou assim, olha, eu tenho HIV. E o amigo dele falou assim, eu também. E aí ele foi falar com o segundo amigo, falou, tenho HIV, ele, eu também. E aí ele voltou para conversar comigo e falou assim, Gabriel, eu conversei com, sei lá, 6, 7 amigos meus e eu descobri que 4 amigos meus viviam com HIV. E eu nunca soube. E aí ele parou, olhou para mim e falou assim, você sabe que se eu tivesse ideia que isso era uma coisa tão próxima e uma coisa que fazia parte do dia a dia das pessoas que eu convivo, talvez eu tivesse levado as minhas estratégias e a minha vida de maneira diferente? E aí é um pouco sobre isso, né? Então eu acho que a gente precisa conversar sobre isso no dia a dia. Então, lógico que eu, enquanto médico infectologista, eu estou falando de HIV, eu estou falando de PrEP, eu estou incorporando isso nas minhas conversas e é da maneira que eu me relaciono com as pessoas todo dia. E isso não é papel exclusivo de médico, e é importante que a gente trabalhe para a gente criar ambientes confortáveis para que as pessoas se sintam à vontade para poder dividir isso. A maneira que a gente tem de trabalhar e reduzir estigma e preconceito é que a gente trabalhe para criar ambientes que sejam seguros para as pessoas terem essas conversas de uma maneira mais assertiva, né? Porque por ser uma coisa que é muito íntima e muito pessoal e para você acessar esse tipo de informação e mesmo, né, a gente que trabalha com educação, né, a gente que trabalha com aluno, a gente trabalha com população que está iniciando a vida sexual, que ainda está entendendo o que gosta, como é que faz, etc. Eu acho que todo mundo devia ser exposto a essa conversa, gente. Vamos falar de como é que se previne HIV. Olha aqui, ó, esse aqui é assim assado. Se vocês se entenderem e precisarem aprofundar essa conversa, eu estou aqui, porque você precisa que as pessoas se sintam confortáveis, não só para trabalhar o diagnóstico de HIV feito, mas trabalhar estratégias eficientes de prevenção e que a gente consiga que todo mundo acesse a maneira que queira acessar, da maneira que deve acessar, de uma maneira muito próxima que as mulheres acessam aí a anticoncepcional, né? As mulheres decidem se querem tomar anticoncepcional aí em pílula, em DIU e de diversas formas, né? Então essa conversa ela precisa ser particularizada. Eu acho que o nosso trabalho, né? Acho enquanto, né, para os nossos amigos, os nossos colegas, para os nossos alunos, é que a gente cria ambientes confortáveis para que essas conversas elas de fato aconteçam. Gabriel, como médico, você certamente está envolvido aí em cuidar da saúde física dos seus pacientes, mas nesse conjunto tem também um componente emocional e psicológico que deve ser bastante relevante, que você deve vivenciar muito na clínica. Como que é esse contato próximo com as histórias dos seus pacientes e como isso tem influenciado a sua prática médica? A prática diária do HIV é uma coisa que é muito recompensadora, né? Então, primeiro porque você lida com uma população muito heterogênea. Eu brinco que eu atendo de médicos a padres, né? Eu atendo de jovens de 18 anos a senhoras evangélicas de 80. Né? No mesmo dia, às vezes, eu tenho um dilema de como que eu conto para minha mãe que mora comigo que eu tenho HIV, a como é que eu conto para minha filha agora que eu tenho 80 anos e talvez eu vá morar com ela e eu tenho HIV. Independente de credo, independente de classe social. Então, realmente é uma doença que afeta e permite que a gente tenha possibilidades de encontros que são muito enriquecedores, né? E você acompanha a história de vida, né? Então eu preciso saber quem você é, com quem que você trabalha, que horas você trabalha, se você está casado, se você está solteiro, se você tem filho, e acaba sendo uma conversa muito íntima. É uma relação que é muito particular, assim. Acho que poucas especialidades e poucos cuidados, acho que eles acabam sendo tão interessantes, tão profundos. Eu fiquei no mesmo ambulatório por 12 anos. Por 12 anos eu vi quem casou, eu vi quem descasou, eu vi quem teve filho, quem eu ajudei a ter filho.
Eu gosto muito das histórias assim da mulher que vem linda, maquiada, penteada, e aí eu olho para ela e falo assim, fulana, o que aconteceu? Ela, larguei meu marido. Eu falo, e tá tudo bem? Ela, tá tudo ótimo. Então é uma prática muito enriquecedora, assim, né? E uma coisa que eu sempre tento deixar muito claro é que a gente precisa realmente botar o diagnóstico de HIV no lugar certo, né? Botar o diagnóstico de HIV do paciente no lugar que ele não atrapalhe, né, nenhum aspecto da vida, para que ele consiga atingir todas as potencialidades que ele precisa atingir. E para você conseguir fazer isso de uma maneira eficiente, você tem que ter uma relação aí muito próxima, né? A prática realizada de maneira num espaço que você tem tempo de você conversar é algo que é bastante recompensador aí no dia a dia. Gabriel, a gente já está quase no final da nossa conversa, mas para a gente finalizar, você poderia compartilhar com quem está ouvindo algumas dicas de filmes, séries ou livros que tratam desse assunto, que é para o pessoal poder continuar explorando esse tema se quiser? Por mais que isso não represente o que é hoje, né, eu gosto muito e acho que foi o meu ponto de partida esse filme que chama E a Vida Continua, que está disponível na HBO. Eu acho ele é baseado num livro, também tem o mesmo nome, que foi escrito por um jornalista de São Francisco que morreu de HIV, pouco tempo depois que o livro foi lançado. Acho ele interessante do ponto de vista científico, porque eu acho que ele explica de uma maneira bastante eficiente, né? Fala um pouco da ciência biológica, mas fala um pouco da ciência humana, de como que a epidemia, como ela aconteceu, como as coisas poderiam ter sido mais rapidamente respondidas se não fosse a questão de estigma e preconceito. Eu acho que esse livro e esse filme, eu acho que são dois bons pontos de partida aí para a gente honrar o ativismo com relação ao HIV e a gente ter um ponto de partida importante, né? Uma visão de perspectiva de antes do lançamento dos antirretrovirais. Acho que é bastante interessante nesse sentido, né? Para a gente entender que aquilo é algo que passou, algo que a gente não tem mais, e tem possibilidade que não aconteça, mas que a gente entenda de onde veio e é onde a gente tem que trabalhar. Bom, pessoal, chegamos ao final de mais um episódio. Quero agradecer imensamente a você, Gabriel, por ter compartilhado seu conhecimento e suas experiências nessa área tão importante da medicina. Valeu demais! E super obrigado também a você, ouvinte, que nos acompanhou até aqui. Espero que vocês tenham curtido essa conversa com o Gabriel. E não se esqueçam de seguir o Conexões Inerentes no nosso Instagram para saber das novidades e de novos programas. O link das nossas redes sociais você encontra lá na descrição desse episódio. E se você puder, deixa uma avaliação e um comentário aí no seu tocador de podcast. Isso ajuda demais para que o Conexões Inerentes alcance mais pessoas que podem se beneficiar desse conteúdo. E não percam também o próximo episódio dessa série em homenagem ao mês da luta contra o HIV e AIDS, quando receberemos o professor de Direito, ativista e escritor Renan Quinalha. Imperdível! Então é isso, pessoal. Super obrigado por nos acompanhar até aqui e nos encontramos em breve no nosso próximo programa. Até lá!